Hoje vamos falar de números que por muito tempo foram considerados impossíveis, absurdos e imaginários. Mas o que acontece quando uma ideia imaginária se torna uma das ferramentas mais poderosas da ciência e da engenharia? Essa é a história do surgimento dos números complexos. A maioria de nós aprende na escola que os números complexos nasceram para resolver equações de segundo grau, que não tinham solução real, como a equação x² mais 1 igual a zero. Quando a fórmula de Bhaskara nos leva a uma raiz quadrada de um número negativo, simplesmente dizemos que não há solução. Por séculos, os matemáticos fizeram exatamente isso. Eles chamavam o problema de impossível e seguiam em frente. O que até fazia sentido nas equações de segundo grau, já que a parábola não cruza o eixo x em nenhum ponto. Mas a verdadeira necessidade para esses novos números não veio das equações de segundo grau. Ela surgiu de outro lugar, a busca pela solução das equações de terceiro grau. Na Itália, no século XVI, o interesse pela matemática estava a florescer. No centro de tudo, havia uma disputa acirrada entre dois matemáticos, Cardano e Niccolò Fontana, conhecido por Tartaglia, que era seu apelido por ser gago devido a um acidente. Eles queriam encontrar uma fórmula que resolvesse qualquer equação cúbica do tipo x² mais px mais q igual a zero. Após uma intriga e um juramento quebrado, Cardano publicou a fórmula para resolver essas equações, mas ela trazia algo inquietante. Vejamos um exemplo que tirou o sono dos matemáticos da época. A equação x² menos 15x menos 4 igual a zero. É fácil verificar que x igual a 4 é uma solução, já que temos o encontro da reta 15x mais 4 com a curva x². Entretanto, aplicando a fórmula que eles encontraram para achar essa solução, chegamos em algo que parecia absurdo. X é igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. E aqui está o paradoxo. A equação claramente tinha uma solução real, o número 4. Mas a única fórmula capaz de a encontrar passava por um caminho que todos consideravam impossível, a raiz quadrada de um número negativo. Não havia como simplesmente dizer não à solução. A solução existia. Foi então que um engenheiro italiano chamado Rafael Bombelli teve uma ideia revolucionária em 1572. Ele apenas considerou a raiz de menos 1 como se fosse um número normal. Ele apenas tratou isso de uma maneira geral, descrevendo a raiz de um número negativo como sendo algo do tipo b vezes raiz de menos 1. Assim, ele conseguiu demonstrar que 2 mais a raiz de menos 1 ao cubo é igual a 2 mais a raiz de menos 121 e 2 menos a raiz de menos 1 ao cubo é igual a 2 menos a raiz de menos 121. Substituindo isso de volta na fórmula de Cardano, a solução que temos é x igual a 2 mais raiz de menos 1 mais 2 menos a raiz de menos 1, que é exatamente igual a 4. Bombelli mostrou que a solução tinha sentido, desde que usando um número imaginário. Assim, foi demonstrado que os números imaginários eram longe de serem inúteis. Era uma peça que faltava no quebra-cabeça. Mais tarde, Euler deu o passo seguinte, organizando o estudo desses números. Ele definiu a unidade imaginária I e passou a estudar sistematicamente os números na forma z igual a mais bi, que hoje chamamos de números complexos. E assim nasceu os números imaginários ou complexos, nomes um tanto pejorativos dadas as suas aplicações. A utilidade deles vai muito além de resolver equações. A descoberta de que um número complexo pode ser visto como um ponto num plano, com uma parte real e uma imaginária, abriu um novo mundo, usando propriedades de um plano cartesiano. Em engenharia elétrica, os números complexos são essenciais para analisar circuitos de corrente alternada. Em processamento de sinais, a transformada de Fourier, que usa complexos, é a base de tudo, desde a sua música até a compressão de imagens. A história dos números complexos é a prova de que na matemática, às vezes é preciso imaginar novos mundos para entender melhor o nosso. É a prova de que precisamos ir além da fórmula. Muito obrigado por assistir, se gostou não deixe de curtir e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima!